Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise direto ao ponto. O nosso grande objetivo hoje é construir um mapa mental inquebrável da organização básica do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, a Lei Estadual 22.206, atualizadíssima, de 2024. Para quem está buscando aquela revisão afiada e estratégica para concursos, dominar essa estrutura é, sem dúvida, o passo definitivo para o sucesso. Então, bora mergulhar nos detalhes. A nossa rota de hoje é simples e direta: missão e subordinação, a estrutura geral, e aí a gente detalha os órgãos de direção, de apoio e de execução. Para fechar com chave de ouro, vamos testar o conhecimento numa questão real de prova. Começando então com a parte 1, Missão e Subordinação do Corpo de Bombeiros do Paraná. Gente, para entender qualquer coisa, a gente tem que partir do alicerce, né? Não dá para sacar o funcionamento do Corpo de Bombeiros sem antes entender a quem a corporação deve obediência. Olha só o que diz o artigo 1º da Lei 22.206. O CBMPR é uma instituição permanente, regular e 100% fundamentada na hierarquia e na disciplina. Funciona também como força auxiliar e reserva do Exército. Mas é bem aqui, na estrutura de comando, que mora uma das maiores pegadinhas das bancas. Presta muita atenção nessa diferença, porque o examinador adora brincar com isso. O artigo 1º diz que a corporação é estritamente subordinada ao governador do estado. Legal, mas aí o artigo 3º vem e estabelece que o CBMPR é apenas vinculado operacionalmente à Secretaria de Estado da Segurança Pública, a nossa CESP. Anota aí, subordinação é com o governador, vinculação operacional é com a CESP. Memorizar isso salva pontos preciosos na hora do exame. Beleza, superado isso, vamos para o ponto 2, a estrutura geral da corporação. Quando a gente avança para o núcleo da lei, a legislação traz uma divisão extremamente lógica e baseada em 3 partes. É literalmente o coração de como a máquina do bombeiro opera. Para garantir a aprovação, a memória de quem estuda precisa estar ancorada nessa tríade exata do artigo 5º. Órgãos de direção, órgãos de apoio e órgãos de execução. Tudo, absolutamente tudo que acontece lá dentro, desde comprar um equipamento até fazer um baita resgate aéreo, se encaixa nesses 3 pilares. Ponto 3. Órgãos de direção na prática. Vamos destrinchar esse primeiro pilar, que é basicamente o cérebro da corporação. Focando no artigo 6º, o mais interessante aqui é perceber que esse pessoal não apaga incêndio na rua, tá? O papel deles é o planejamento geral, o comando e a administração. Eles funcionam no topo da cadeia de decisão. Eles demandam diretrizes, coordenam, controlam e fiscalizam o resto das unidades. Descendo um pouquinho para o nível de direção setorial, a gente encontra as diretorias e a Escola Superior de Bombeiro Militar. E aqui vai uma ferramenta de ouro para a memorização. A ADP cuida do pessoal, a DALFI gerencia logística e finanças, a DAT foca nas atividades técnicas, tipo prevenção de incêndios e TI, e a SBM cuida do ensino. Associar cada sílaba com a sua macrofunção é o segredo do sucesso. E falando nela, um detalhe crucial sobre a SBM, a lei destaca essa escola, representada aqui do lado do emblema da corporação, como um órgão de direção setorial vital. Ela é a grande responsável por toda essa engrenagem de ensino, instrução e pesquisa, ou seja, é ali que se formam as mentes e se molda o futuro de toda a instituição. Seguindo, chegamos na parte 4, os órgãos de apoio. Descendo um degrau na hierarquia, a gente entra no segundo componente da nossa tríade lá no artigo 7º. O que eles fazem? Eles formam a base logística e administrativa. A palavra-chave absoluta aqui que todo concurseiro tem que grifar mentalmente é atividades meio, é a galera dos bastidores. Seja provendo os semoventes, o material ou o efetivo, são eles que mantêm a máquina rodando em silêncio, garantindo que a linha de frente nunca pare. Só que tem um detalhe de subordinação aqui que despenca em prova. Esses órgãos de apoio respondem a diretorias diferentes. Saca só, o Centro de Recrutamento, o de Saúde e o de Educação Física respondem à diretoria de pessoal, ADP. Faz todo sentido. Por outro lado, os centros de compras, logística, orçamento e suprimentos são braços exclusivos da DALF. Cuidado para não misturar quem responde a quem, porque esse é o típico erro que custa vaga numa prova de alto nível. Agora vamos para a parte 5, órgãos de execução operacional. Esse último pilar é onde a mágica acontece na rua. É a linha de frente. O artigo 8º traz a contraposição perfeita aos órgãos de apoio. Presta atenção. Se o apoio faz as atividades meio, a execução é responsável pelas atividades fim.
Essas são as unidades no terreno que suam a farda de verdade, cumprindo fisicamente as missões que foram ordenadas pela direção e que são bancadas pela engrenagem de apoio. E pela lei, lá no artigo 11, quem compõe essa força? A coisa é bem ampla, vai desde os comandos regionais e batalhões de bombeiro militar até chegar em unidades super especializadas. Um grande destaque vai para o GOST, que cuida das operações de socorro tático, e para a UOR, as unidades de operações aéreas, que fazem aquelas buscas e transportes complexos pelos céus do Estado. Maravilha! Vamos para a seção 6, testando o conhecimento. Como a gente sabe, de nada adianta um mapa mental perfeito se não soubermos aplicar na hora do aperto. Então, vamos dar uma olhada nessa questão 17, fresquinha do exame do CAU de 2025. Ela cobre justamente as definições legais daqueles 3 pilares organizacionais que a gente acabou de dissecar. O examinador quer saber na lata se as funções de cada órgão estão realmente compreendidas e diferenciadas. O segredo para esmagar uma questão dessas é ter uma leitura cirúrgica. A tática é rastrear as opções e eliminar impiedosamente qualquer uma que inverta os conceitos. A alternativa falou que o órgão de apoio faz atividade fim, corta. Falou que a execução cuida da administração geral ou da atividade meio, já descarta. É um joguinho de encaixar perfeitamente as palavras-chave da lei. E aplicando exatamente esse filtro, a opção B da prova pisca para a gente como a única correta, porque ela espelha com perfeição o texto legislativo. Fica ali atestado de forma muito clara: a direção planeja e comanda, o apoio assuma as atividades meio e a execução opera nas atividades fim. Entendendo essa lógica dos artigos 6, 7 e 8 dessa forma estruturada, fica praticamente impossível esquecer. Pessoal, consolidar essas definições fundamentais oferece uma vantagem estratégica gigantesca. Compreendendo o esqueleto da instituição, qualquer nova portaria, norma ou lei de efetivo que aparecer vai fazer sentido imediatamente. A fundação está construída com sucesso. Agora, deixo a grande provocação. Depois de dominar essa lei matriz, qual vai ser o próximo diploma legal complexo que deverá ser desvendado usando esse mesmo método? Continuem firmes nos estudos e até a próxima análise.